Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. É com grande alegria que mais uma vez eu compartilho a palavra de Deus com você. Mas antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Vamos juntos compartilhar uma palavra de esperança. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito interessante. Mas antes, eu quero fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Neste dia, ó Pai, quero te pedir uma proteção especial sobre cada filho teu que almeja um dia te encontrar. Cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, que ela possa se entregar por completo a ti, ó Pai. Ilumina nossa mente e nos protege nesse dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico no qual nós vamos meditar hoje está em João 8,44, e a palavra de Deus nos diz assim: Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse texto, ele é muito poderoso, mas vamos refletir um pouco nele sobre a história do cristianismo. Uma pergunta muito interessante: por que existe só um Deus e tantas religiões? Tantas denominações. Quando a gente olha à luz da Bíblia, a gente vê que teve muitas perseguições. E por que essas perseguições? Olha, não só na luz da Bíblia, mas também na história. Quando a gente vê no início do cristianismo, os cristãos foram muito perseguidos. Por quê? Porque eles falavam a verdade que eles aprenderam do próprio Jesus Cristo. Porém, as perseguições que aconteciam é porque Satanás ele não quer que nem eu e nem você conheçamos a verdade como ela deve ser, a verdade que está na palavra de Deus. E por isso, Satanás começou a perseguir os cristãos. E ele perseguia, e muitos dos cristãos eram mortos. Mas com o passar do tempo, Satanás percebeu que a sua estratégia estava ruim. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, e ele não tinha nenhum proveito com isso. Ele não ganhava nada com isso. O cristão que ele perseguia não desistia de pregar do amor de Deus, não parava por motivo nenhum de falar da verdade, e quando ele conseguia fazer com que aquele cristão perdesse a vida, o testemunho do cristão ganhava outras pessoas para o reino de Deus. Então ele começou a bolar outra estratégia. Que estratégia foi essa? Ele começou a fundar outras denominações. Só que, quando ele começou a implantar dentro das igrejas pessoas que eram adeptos a ele, essas pessoas começaram a colocar mentiras, falando algumas verdades, só que no meio dessas verdades ele colocava mentiras. E o que acontecia? Ele começou a confundir os verdadeiros cristãos. Só que os verdadeiros cristãos, aqueles que são fiéis, eles nunca vão desistir. Mas muitos dos que entraram na igreja, eles começaram a pensar que tudo pode,
que pode fazer tudo, porque Deus, ele é amor. Deus, ele com certeza, ele é amor. Mas Deus também é justiça. E quando a palavra de Deus diz que não deve fazer, não se deve fazer de maneira nenhuma. Eu lembro da história de uma amiga minha, que ela perguntou de qual denominação eu era. E eu falei, aí ela disse para mim assim: eu prefiro a igreja tal. Mas por que ela preferia a igreja tal? Porque a igreja que agrada aos desejos dela. E foi isso que Satanás colocou na mente das pessoas. Então, quando a gente vê aqui o próprio Jesus Cristo falando, nessa época para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Em Satanás não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje existem igrejas para todos os tipos de gosto. Igrejas que você pode usar a roupa que quiser. Igreja que você pode beber. E eles, falando nesse sentido de bebidas alcoólicas, eles usam até a palavra de Deus, que na Bíblia não tem nem sequer um versículo proibindo a bebida. Quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente vê profundamente, na Bíblia não tem nenhum versículo dizendo que é proibido beber. Mas quando a gente vê o texto dentro do contexto, a gente percebe que o meu e o seu corpo somos templos do Espírito Santo e que Deus não vai habitar em ninguém se ele não tiver um corpo purificado, um corpo santo. Quando a gente vê lá em Provérbios que aquele que se deixa vencer pela bebida não é sábio, a gente percebe que Deus, ele não quer que nós destrua o que nós temos de melhor, que é o nosso corpo. Mas a gente vê que tudo isso foi implantado por Satanás. Satanás colocou na mente das pessoas que o que importa é ser feliz. Não importa qual é a religião que você esteja. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Eles dizem que uma vez salvo, para sempre salvo. Então, se o universo é regido por lei, então por que não guardar a lei? Se em todos os locais existe uma lei, a lei da natureza, a lei do universo, a lei civil, a lei moral, e se a gente quer viver em harmonia com todos, a gente temos que observar essas leis, porque no reino de Deus será diferente. Então Satanás, ele mudou a estratégia dele. Antigamente ele perseguia e matava os cristãos. Hoje em dia, ele abre várias denominações, colocando verdades e no meio dessas verdades colocando algumas mentiras. Eu sempre falo e sempre vou falar, e a própria Bíblia me dá autoridade sobre isso, que nós não somos salvos por guardar a lei, nós somos salvos unicamente por Jesus Cristo. Mas, se a gente quer viver ao lado de um Deus que é santo,
um Deus de ordem e de decência, a gente temos que termos o mesmo caráter que Ele. E qual é o caráter de Deus? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. E a gente fica muitas e muitas vezes pensando, será que isso pode? Será que aquilo não pode? A palavra de Deus, aqui ó, a palavra de Deus é a fonte de sabedoria, ela é a regra que nós devemos obedecer. Não importa o que as pessoas venham a dizer, se eu estudar a palavra de Deus e fazer o que ela pede, com certeza estarei no caminho certo. Nesse momento, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe nas redes sociais. Vamos juntos, eu e você, mostrarmos a verdade. Porque esse verso diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E não existe como a gente estar ao lado de Deus, sendo que a mentira ainda faz parte da vida de cada um. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nesse momento, ó Pai, eu quero entregar essas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, que elas possam buscar a tua verdade na palavra, que ela possa ser a fonte de luz e iluminar a mente de cada um, e que o teu Santo Espírito, que é a própria verdade, possa convencê-los, ó Pai, assim como o Senhor tem me convencido. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo esse vídeo, que eles nesses momentos, neste dia, possam ter a certeza de que o Senhor ama cada um deles, mas que a verdade prevaleça nos seus corações. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.